abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth. Fica lá no Antigo Testamento. É o livro que antecede os dois livros de Samuel. Então, antes de 1º e 2º Samuel, está o livro de Ruth. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite de quarta da vitória, essa noite tão especial e abençoada. Quero reiterar as palavras do pastor Wagner, você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe. E a nossa oração, nosso desejo e a nossa torcida é que você volte outras vezes e que você aqui seja abençoada, que aqui você seja abençoado. Ruth capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, uma história que todos nós conhecemos. Se você não conhece, eu irei te contar rápido, mas vou te contar para você conhecer essa história tão abençoada que fala sobre plantio e colheita, ok? A palavra de hoje fala sobre plantio e colheita. Ruth capítulo 1, versículo 15, diz assim: Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Amém. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: Não se enganem, ou não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Irmãos, esse é um princípio irrefutável. Não muda. Que você acredite ou não nesse princípio, ele é imutável. É um princípio estabelecido por Deus. Aliás, foi um princípio que Deus estabeleceu logo depois que Noé e sua família saíram da arca, né? Está escrito em Gênesis capítulo 9. O Senhor diz, olha, a partir de agora é plantio e colheita. E olha que Deus está dizendo que estabeleceu esse princípio porque não dava mais para Deus estar destruindo a terra por causa da maldade do homem. No capítulo 6 de Gênesis, Deus tinha dito, olha, não dá mais para coexistir por tanto tempo junto com o ser humano, porque nós já sabemos que o coração do ser humano é praticamente sempre voltado para o mal. Aí então Deus diz, olha, primeiro eu vou restringir a idade do homem, o homem que era muito longevo, né? Antes dessa declaração de Deus de Gênesis 6, o homem vivia 900 anos, 800 anos. A partir dali, Deus mesmo estabelece, só são 120 anos. Porque Deus percebeu que o coração do homem era voltado para o mal. E então, o que Deus fez logo em seguida, depois de Gênesis capítulo 6, ele trouxe o dilúvio. E ele percebeu, se eu continuar agindo assim, trazendo um juízo devastador o tempo todo, quem é que vai suportar? Quem é que vai sobreviver? Então eu estabeleço um princípio. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então quando alguém te perguntar assim, olha, o que eu estou vivendo, você acha que é Deus me castigando? Entendam, tá, gente? Castigo e juízo de Deus não é para essa era, é para um tempo futuro. O que nós vivemos aqui é exatamente o império do princípio do plantio e da colheita. E Paulo diz isso aos Gálatas. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque quando nós olharmos para as nossas vidas e vermos exatamente o que nós estamos vivendo, é resultado desse princípio. Com uma exceção, eu sempre digo isso, né? Com uma única exceção. Se Deus estiver te testando, aí essa é a única exceção. Foi o que aconteceu na vida de Jó.
quando os amigos de Jó, você conhece a história de Jó, inclusive isso se tornou um axioma, né? Um provérbio. Quando você vê alguém passando muita luta, você diz, olha, você tem a paciência de Jó. Por quê? Porque o que Jó passou, as perdas que ele teve, não foi porque ele tinha semeado na sua vida problema. É tanto que quando os amigos de Jó vai acusá-lo, dizendo, olha, o que você está vivendo deve ser algum pecado que você cometeu. O próprio Deus se coloca como advogado de Jó, dizendo, olha, vocês não sabem de nada. É isso que Deus disse para os 3 amigos de Jó, né? Vocês não sabem de nada. Inclusive, Deus ordenou que eles pedissem perdão a Jó. E pedissem para Jó orar por eles, porque eles estavam acusando aquele homem de algo errado. Não existia nada de plantio. Por isso que eu sempre digo que o que traz a exceção ao princípio do plantio e da colheita é só se Deus estiver nos testando. É tanto que depois que Jó passa pelo que ele passa, vocês lembram? Deus restituiu na vida dele o dobro. Foi o que aconteceu. É como se Deus estivesse dizendo, olha, o que você está vivendo não foi um plantio que você fez. Eu estava te testando. Então agora eu vou devolver tudo em dobro. E foi o que aconteceu, por justiça. Ok? Então esse é o princípio. Se plantamos boas sementes, vamos colher uma boa colheita. Se plantamos uma semente ruim, vamos colher uma má colheita. Isso é fato. A história de hoje, gente, nos mostra isso. E aí, ouça bem, passe o tempo que for. O tempo é o teste entre a semeadura e a colheita. E muitas pessoas estão desistindo, estão se magoando, estão perdendo a fé exatamente porque não compreendem que dentro do princípio do plantio e da colheita tem o quê? O teste do tempo. Logo no início do nosso devocional, que foi na segunda anterior, eu falei que tudo no reino de Deus compreende o princípio da semeadura e da colheita. E o próprio Jesus cita isso, né? Em Marcos capítulo 4, versículo 26, olha o que Jesus diz. Eu já li esse texto muitas vezes, mas eu quero convidar para a gente ler juntos. Marcos capítulo 4, versículo 26 diz, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espigas. O grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então ouça, o processo normalmente acontece distante do nosso campo visual. O processo, gente, entre a semeadura e a colheita sempre acontece distante da nossa percepção emocional, intelectual e até espiritual, tá? Porque tem pessoas que de fato têm uma espiritualidade bem alta, mas às vezes começa a duvidar se de fato Deus está com você. Porque você está no processo entre a semeadura e a colheita. Ok? Vamos voltar para essa história. A palavra diz que essa mulher chamada Noemi, ela sai de Israel com seu marido e 2 filhos. E eles vão para um país vizinho, a terra de Moabe, porque Israel tinha uma grande fome. E eles vão tentar sobreviver na nação vizinha, uma nação pagã, de pessoas que não conheciam a Deus, mas as pessoas que não tinham conexão com o Deus de Israel. E Noemi, o seu marido, Elimeleque, os seus filhos, Malom e Quilion, vão para lá passar um tempo, esperar a estiagem e a escassez acabar em Israel. Lá eles se estabelecem, começam a trabalhar. Os 2 meninos, os 2 jovens, se casam com mulheres moabitas e eles se estabelecem naquela nação. A palavra não traz o detalhe, mas veio uma doença que levou o pai e os 2 filhos. Elimeleque morre, Malom e Quilion também morrem. Ficam 3 viúvas dentro de uma casa. Imagina a situação. A palavra diz que quando Noemi se vê naquela situação, numa terra estrangeira, longe dos seus parentes, né?
porque agora parente dela só eram as duas noras. Ela então toma uma decisão. Aqui é mais difícil para mim porque eu não tenho parentes. Não tinha primo, não tinha tia, não tinha ninguém. E ela decide voltar para Israel. E as duas noras dizem para ela: nós vamos com a senhora, nós somos agora uma família. E ela tenta dissuadi-las: não, minhas filhas, fiquem aqui. As famílias de vocês estão aqui, vocês são jovens. Vocês são duas jovens viúvas. Vocês ainda têm chance de casar novamente. Eu não tenho mais nada para oferecer a vocês. Eu sou uma senhora idosa. Mesmo que eu tivesse outros filhos, né? Mas eu nem tenho. Então vamos imaginar que eu case novamente e nasça filho, vocês vão esperar eles crescerem. Não, olha, fiquem aqui, é melhor. Fiquem aqui vocês têm família, eu volto para minha terra lá, eu vou ter gente para cuidar de mim. E as duas dizem: não, de jeito nenhum. Nós vamos com a senhora. Quem é que vai cuidar da senhora agora? Nós vamos cuidar da senhora. Então fazem as malas e saem da cidade. Na porta da cidade, Noemi tem outra conversa com elas: filhas, voltem. Eu sei que vocês querem cuidar de mim, mas aqui vocês vão ter um futuro. Lá em Israel, o futuro de vocês vai ser muito difícil. Vocês são estrangeiras. Gente, naquela época era proibido um homem casar com uma mulher estrangeira. Lembra da confusão que deu na vida de Moisés? Que ele casou com um etíope? Era muito complicado. E era isso que Noemi estava dizendo para as meninas: fiquem aqui. Elas insistem em ir, mas Noemi convence as duas meninas, ou pelo menos uma delas, né? E uma delas volta. A órfã. A palavra diz que dá um beijo na sua sogra, se despede, chora e volta, pensando no seu futuro, né? Ela estava pensando de forma lógica. Lembra que eu disse que entre a semeadura e a colheita, normalmente o processo é distante da nossa percepção? E na conta que Orfa fez, uma conta lógica era: é melhor ficar aqui. A minha sogra está certa. Aqui eu tenho mais chance de casar novamente. Só que a outra, Ruth, a palavra diz que ela não pensou de forma lógica. Ela pensou dentro do princípio de semeadura e colheita. E ela pensou exatamente sobre todos os benefícios que a sua sogra já tinha derramado, o quanto aquela mulher já tinha semeado na sua vida. Ela pensou: agora chegou a hora de devolver. Tem que ter alguém para cuidar dela, até na viagem de volta. Como é que ela vai voltar sozinha? E as palavras que nós lemos, irmãos, do versículo 15 até o versículo 18, é exatamente essa conversa, né, entre Noemi e Ruth. E então Orfa volta para a terra dos Moabitas e Ruth segue com a sua sogra para Israel. Sem nenhuma perspectiva de futuro, tá, gente? A perspectiva melhor, dentro de uma lógica, era em Moabe, não em Israel, pelo menos para Ruth. Noemi chegando lá ia contar com a ajuda dos parentes, né? Então ela volta. A palavra diz que quando ela está chegando em Belém, a terra que ela morava, a cidade que ela morava, as suas amigas saíram para cumprimentá-la, obviamente chorando, porque souberam o que tinha acontecido. Ela perdeu o marido e 2 filhos. E dizem para ela: Noemi, você voltou. E ela diz: não me chamem Noemi. Não me chamem por esse nome. Meu nome não é mais Noemi. Meu nome agora é Mara. Porque o próprio Deus se voltou contra mim. Aliás, ela diz assim: o próprio Deus virou as costas para mim. Ela declara isso. No seu amargor, na sua angústia, no seu grito desesperado: Deus virou as costas para mim. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus, Ele não despreza um coração sincero, contrito. O que Noemi fez não foi murmuração não, tá? Foi uma declaração, era uma oração. Era aquilo que Jeremias diz em Lamentações de Jeremias, né? Parece que Deus fechou o punho e deu com força nos meus dentes. É assim que Jeremias diz, né? O Senhor quebrou os meus dentes. E Deus não fez nada com Jeremias. Por quê? Porque é uma diferença muito grande entre murmurar. O que é murmuração, gente? A murmuração, ela está muito aliada com a reclamação. É quando ao invés de dizer algo direto para o Senhor, eu estou falando dele para outra pessoa, né? Sinceridade é quando a gente abre o coração e diz para ele: Senhor, o Senhor está tendo alguma coisa contra mim?
Você não está me olhando, não. A palavra diz que Deus não despreza quem tem um coração assim, sincero, né? A palavra usada, né, é um coração contrito. Era assim que Noemi estava, com um coração contrito. Ela volta para sua terra e agora ela tenta, junto com a sua nora, reconstruir a sua vida. É ela que tinha semeado tanto na vida daquela jovem, agora estava recebendo uma semeadura daquela jovem na sua vida. Cuidado, proteção, alívio, zelo, tudo semente, né? Tudo que o homem semear, isso também colherá. Cuidado, proteção, zelo, tudo isso Ruth estava semeando na vida de Noemi. E elas precisavam sobreviver. Era uma idosa e uma jovem, ambas viúvas. A palavra diz então que Noemi orienta a sua nora para ir colher, porque era o tempo da colheita em Israel. A palavra diz que era o tempo da colheita da cevada e do trigo. Matéria-prima para fabricar o pão, né? Tinha pão de cevada e tinha pão de trigo. E a Bíblia diz que Ruth saiu cedo e foi catar os grãos que caíam daqueles que estavam ceifando, né? Atrás dos ceifeiros, é assim que a palavra diz. Em Israel existia uma lei chamada a lei do restolho, eu já expliquei aqui para os irmãos várias vezes sobre essa lei, que dizia que na hora da colheita, a espiga que caísse no chão, ninguém podia voltar para pegar. Desde Moisés essa lei era válida. Ninguém podia voltar para pegar porque era do órfão e da viúva. Então na hora de estar colhendo ali o milho, o trigo, a cevada, o que caísse no chão tinha que ficar. E a palavra diz que então os necessitados iam atrás dos ceifeiros colhendo o restolho, né? O que restava. E possivelmente Noemi tinha explicado isso para Ruth e ela foi colhendo. E eu gosto demais do detalhe. A palavra diz que por acaso é o que diz o versículo 2, né? O capítulo 2, o versículo 3. Você está com a sua Bíblia aberta aí em Ruth? Capítulo 2, versículo 3. Diz assim: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã, ou seja, da família de Elimeleque. Guarde isso no seu coração. Dentro do princípio de plantio e colheita, com Deus não tem acaso. Não tem acaso. Ouça, Deus não age por acaso. Deus não age na minha nem na sua vida por sorte. Dá para entender aqui, gente, que Ruth, ela estava colhendo em outros campos, de pessoas que não a conhecia e não podia dar para ela nenhuma perspectiva. Ela está aqui colhendo, de repente, ela ultrapassa o limite de uma propriedade para outra propriedade e ela começa a colher. Ela não sabia, ela não era israelita. E a palavra diz que por acaso era o campo, a fazenda desse homem chamado Boaz, que era parente de Ruth, de Noemi, do sogro dela falecido. Quem narrou diz que foi por acaso. No olhar de Deus, não tem nada do acaso. Eu quero me dirigir a você, que já disse para o Senhor: Senhor, eu já ajudei tantas pessoas, eu já fiz o bem para tantas pessoas, e por que na minha vida ainda não entenda? Aquele que tem o controle de todas as coisas, ele não age por casualidade. Você lembra que eu disse que o maior desafio para nós que estamos vivendo debaixo do plantio e da colheita é esse tempo, porque a maior parte do processo é distante do nosso olhar, e isso pode confundir a tua visão espiritual. Só continue trabalhando, só continue fazendo. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, né, na própria carta aos Gálatas, que está falando sobre plantio e colheita, ele diz: olha, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. No tempo certo. Então Noemi está lá colhendo as espigas de
cevada e de trigo na fazenda do vizinho. Aquele não era o tempo certo. Ela podia ir lá colher. Mas quando ela entra no campo que era de Boaz, que era o instrumento, o agente do céu para mudar a vida dela, então o Senhor Deus, que não trabalha com acaso, o Senhor Deus que não trabalha com sorte, o Senhor Deus disse então do céu: agora é a hora de mudar a vida dessa menina que já semeou muito na vida da sua sogra. Porque, irmãos, para Deus a conta sempre vai fechar. Guarde isso no seu coração. Renove a esperança do seu coração. Mesmo você que está vivendo um tempo de desesperança. Mesmo você que seu coração já está desfalecendo. E você está dizendo: eu já estou me cansando. Porque eu já fiz tanto. Já me esforcei tanto. Inclusive isso traz desânimo, né, na nossa carreira e vida profissional. Já dei tanto nessa empresa aqui. Já me esforcei tanto para essas pessoas. Entenda, Deus nem trabalha por obra do acaso e também Ele não se perde no tempo. Irmãos, o tempo só testa a gente. Deus não, Ele é Senhor do tempo. Diga graças a Deus. Ele é Senhor do tempo. Então aqui está narrando dizendo que foi por acaso. Para Deus não. Deus estava costurando tudo isso. Deus estava redigindo tudo isso. E eu quero declarar isso na sua vida. O Senhor também está redigindo todas as linhas do que você está vivendo agora e daquilo que você vai viver daqui para frente. E não tem obra do acaso. Deus não trabalha por sorte. Você pode dizer graças a Deus. Pode semear e esperar. Por isso que o título da mensagem de hoje é esse: pode semear e esperar. Entendam, quando Ruth estava lá na porta da cidade, do país dela, se despedindo da sua sogra, ela estava semeando. Ela não tinha uma perspectiva de futuro, mas estava semeando. E ela continuou semeando. Todos os dias cuidando da sua sogra, todos os dias zelando pela saúde dela, a amparando. Quando ela chegou em Israel, isso se tornou notícia, gente. Todo mundo ficou falando: olha, ela abandonou a casa dos seus pais, abandonou sua cultura, e ela veio só para cuidar da sogra. Que menina extraordinária. Na cabeça de órfã foi: ficar em Moabe era melhor, é mais lógico, lá eu vou arranjar um casamento. Sabe o que se escreveu sobre órfã? Depois disso, nada. A história da outra nora se perdeu no tempo. Mas nós estamos aqui falando, já há alguns minutos, sobre Ruth. Por quê? Porque ela resolveu semear. E Deus então começou a escrever, naquelas linhas, a história extraordinária daquela mulher. Não trazendo uma história de acaso. Deixa eu te dizer o que aconteceu na tua vida até hoje. Se você de fato resolveu viver debaixo do poder e da vontade de Deus, não é obra do acaso. E mesmo que até hoje você tenha semeado sementes que você mesma sabe, você mesmo sabe, que isso diante do Criador é algo que, mesmo assim, o Senhor age com misericórdia. Nós vemos nas histórias da Sagrada Escritura tantas pessoas que se redimiram, porque resolveram no meio do caminho dizer: eu quero viver de acordo com a tua vontade. E começaram a semear uma boa semente. Aliás, eu entendo que até a própria história de Ruth, né, gente? Porque ela era de uma terra pagã. Possivelmente era alguém que adorava outros deuses. Que a prova disso, o que ela disse para Noemi na porta daquela cidade foi: a partir de agora o teu Deus será o meu Deus. Isso quer dizer que até aquele momento ela tinha vivido dentro de uma cultura para servir e adorar outros deuses. A partir daquele momento, Deus então começa a escrever uma nova história sobre a sua vida. Diga para a pessoa do seu lado: Deus está escrevendo uma nova história sobre a sua vida. Porque Ele te deu novas sementes. Diga: porque Ele te deu novas sementes. Quem aqui sente isso? Irmãos, eu olho para a história da minha vida e eu vejo assim, em momentos específicos, o Senhor dizendo assim: me dá essas sementes aqui, essas aí não presta para você não, joga aqui essas sementes, toma essas novas, porque a partir de agora eu vou escrever uma nova história.
É o que o Senhor faz com a nossa vida. Você pode dizer graças a Deus. Aliás, tem gente que está aqui que nem era para estar aqui. Nem era, o Senhor te resgatou. Houveram momentos e lugares onde você esteve que só Deus para mudar a tua história. E Deus te resgatou, diga graças a Deus. E te deu novas sementes. Quem aqui recebeu novas sementes? Eu recebi. Aliás, todos os dias eu estou recebendo do meu Deus novas sementes. E entenda, tá? A cada nova semente, uma nova história escrita. Enquanto Ruth vivia no seu país, possivelmente dentro de uma cultura idólatra, ela estava semeando, gente, semente de maldição na vida dela. Ela então entrega o seu coração ao Senhor, vai servir a sua sogra e Deus dá a ela. Estende as mãos, Ruth, aí ela estende. Toma as novas sementes. Então Deus começa a escrever uma nova história. Sem obra do acaso, sem sorte. Não foi obra do acaso. Eu quero concluir essa história. A palavra diz que então, quando ela está ali, colhendo atrás dos ceifeiros de Boaz, o trigo, a palavra diz que quem chega naquela hora, gente, eu gosto demais desse detalhe, você está com a sua Bíblia aberta aí, né? Olha o que diz o versículo 4, diz assim: naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Eu não vou poder ler tudo, porque vai ficar como tarefa para você ler em casa. Aí você vai ver o resto da conversa dele. Mas eu quero chamar a sua atenção, olhe para mim, não vai ler agora não, você vai ler em casa. Eu sei que numa hora dessa a gente é tentado a querer saber a história toda, mas eu vou te contar rapidamente. A palavra diz que naquele exato momento, quando Ruth saiu de uma cerca, de uma propriedade de outra pessoa que a gente não sabe quem é, e entrou na propriedade do parente dela, a palavra diz que naquele exato momento da cidade de Belém, estava chegando Boaz. Ele nem chegou antes, nem chegou depois. Porque entenda, Ruth poderia ter colhido naquele dia e Boaz nem ter aparecido lá. E no outro dia ela já podia estar em outra fazenda. E não teria acontecido nada na vida dela. Mas a palavra diz que foi naquele exato momento. O Senhor alinhou o relógio no céu. O versículo anterior diz que foi uma obra do acaso. Mas o versículo 4 diz que foi no exato momento em que Boaz entrou. Você que já conhece a história, eu sei que no seu coração já está fechando aí tudo. Você que não conhece, você vai, a partir de agora, para a gente encerrar, você vai entender o que aconteceu depois. Quando Ruth sai de uma propriedade, que a palavra diz que foi por obra do acaso, e entra na propriedade de Boaz, naquele momento da cidade de Belém, está chegando Boaz e vê aquela moça. E pergunta para os seus empregados: quem é essa moça aí? E dizem para ele: essa daí é Ruth, que saiu de Moabe, do país vizinho, para cuidar, só para cuidar da sua sogra. Seu sogro morreu, seu marido morreu, seu cunhado morreu. A outra nora desistiu no meio do caminho e voltou para sua casa. E ela veio só para cuidar da sogra. E a palavra diz que aquele homem, que era um homem muito rico, de muitas posses, de um coração generoso, a palavra diz que ele fica fascinado com a atitude daquela jovem. Então a chama e diz assim: filha, você não precisa mais para nenhum lugar colher espigas. Pode ficar aqui. Ninguém vai te perturbar. Se você quiser, você pode ficar aqui com as outras empregadas. Aqui vai ter água para você. Na hora do almoço, você pode aqui comer com elas. Ninguém vai te perturbar. Pode ficar aqui. Já estou te dizendo, a partir de amanhã você não precisa ir em outra fazenda. Fique aqui. A palavra diz que depois que ele conversou com ela, disse para os empregados: quando vocês estiverem colhendo, deixe cair muito, tá? Vai colhendo, deixa cair espigas, quando vocês perceberem que ela está aí. O que ela fez com a sogra, a gente precisa abençoá-la. A gente precisa também semear na vida dela. Pronto. Ruth agora não precisava mais ter sorte para encontrar um fazendeiro que fosse generoso, porque agora ela tinha ali a terra daquele homem. E todos os dias agora ela levava o pão, o alimento para sua sogra. Já está semeando, né? Já está semeando. A palavra diz que o tempo foi passando e era essa forma até o final da colheita que ela teria como sustentar a si e a sua sogra. Até que quando a colheita terminou,
Noemi então revela para ela: olha, filha, ele é o único resgatador da família, pelo menos que eu saiba. Resgatador naquela época, gente, era o parente mais próximo que tinha a capacidade de casar com uma viúva. Por quê? Para que perpetuasse a semente do falecido. E dentro daquela linha ali, genealógica da família, Boaz, na cabeça de Noemi, era esse resgatador, era chamado assim. E a palavra diz que então, Ruth vai conversar com Boaz e diz para ele: olha, a minha sogra tem uma propriedade e para a gente sobreviver a gente vai precisar vender. E dentro dessa linha sucessória, você é quem pode comprar, você pode ser o nosso resgatador. Só que dentro dessa conversa, a palavra diz que o próprio Boaz já revelou que havia um interesse dele, não só de comprar a propriedade, né? Mas de se casar com ela. Só que ele descobre no meio do caminho que havia um parente mais próximo. E ele diz para ela: olha, eu já quero que você seja minha esposa, eu já quero resgatar a propriedade de Noemi. Mas existe um parente mais próximo que tem esse direito, eu vou conversar com ele. Possivelmente Ruth e Noemi ficou aqui em oração, né? Meu Deus, abençoa essa conversa. Eles vão para a porta da cidade, que era como aconteciam as conversas e juramentos. Lá ele espera o homem passar e diz para ele: lembra de Noemi, a viúva? Ele tem uma propriedade e eu quero comprar, mas você está na frente nessa linha. Você quer comprar essa propriedade? E o homem diz: sim, eu quero. Ele só que tem um problema, né? Para você comprar, você tem que levar a viúva junto. Só que ele não explicou qual foi a viúva, tá, gente? Se é a mais idosa ou a menos idosa. E aí o homem disse: não, se for para levar a viúva, eu não quero não, eu só quero a propriedade. Então pronto, então eu estou interessado em levar a propriedade e casar com a viúva. E a palavra diz que ele então compra a propriedade e ele casa-se com a Ruth. Aí a palavra diz que eles têm um filho. E o nome desse menino é Obed. E esse menino cresce e tem também uma família e tem um filho. O nome do filho daquele filho de Ruth é Jessé. E depois ele cresce. E ele também tem a sua família, ele tem um filho. E o filho daquele homem é Davi. Imagina, gente, a mulher se tornou bisavó do maior rei de Israel. Para aqueles que acreditam no acaso, de fato vão entender: foi obra do acaso. Eu olho para tudo isso aqui e vejo semeadura e colheita. Eu quero de forma assertiva trazer uma palavra ao teu coração, na autoridade do Espírito Santo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo a tua vida. Deus está vendo os teus passos. Deus está vendo por onde você já andou. Deus está vendo atitudes sinceras e abençoadas que você já teve. Aliás, algumas que ninguém viu, só você e Deus. O Senhor está vendo. E Deus não trabalha por sorte, Deus trabalha por propósito. Deus não trabalha por sorte, Deus trabalha por propósito. Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Deixa eu te dizer, lá na frente a conta fecha. Irmãos, eu já vivi tantas coisas na minha vida. E nesse processo onde a gente não consegue ver com clareza de fato o que está acontecendo, tem hora que a gente se entristece, tem hora que a gente fica sem esperança, tem hora que a gente diz: oh meu Deus, por que tem que ser assim? Eu estou fazendo tanto. Deixa eu te dizer, lá no final Deus sempre faz a conta fechar. Diga para a pessoa do seu lado: Deus faz a conta fechar. Quero encerrar essa minha palavra dizendo para você que Deus, olha aqui para mim, Deus interfere no fluxo do processo. Olha, Deus interfere no fluxo do processo para fazer a conta fechar. É assim que Ele faz. Sempre. Ele não age por acaso. Ele sempre vai agir dentro de um propósito que Ele estabeleceu. Diga graças a Deus. Toque na pessoa do seu lado e diga: Deus tem um propósito na sua vida.
E não vai ser o acaso que vai determinar a tua colheita. Fique em pé no seu lugar. Você que está em casa, eu quero também dizer isso para você. As pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem pela obra do acaso. Quem vive com o Senhor, não. Quem vive com o Senhor, vive por propósito. Feche os teus olhos. Coloque as duas mãos na altura do teu coração e diga comigo: obrigado, meu Deus. Porque eu sei que uma nova história, uma linda, bela, nova e grande história, eu sei que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor, que colocou as novas sementes nas minhas mãos, o Senhor está escrevendo uma linda história e a conta vai fechar. Eu sei que a conta vai fechar. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor vai interferir no fluxo do processo. Eu oro por pessoas que estão aqui que acharam que foram esquecidas. Tem pessoas que estão aqui, meu Deus, e assim como José, a tua palavra diz que ele abençoou tanto a vida daquele copeiro e ele o esqueceu. Na cabeça de José, aqueles aproximadamente 2 anos que ele ainda passa na prisão, ele achou que foi esquecido. Mas o Senhor estava interferindo no processo, no fluxo do processo. Assim como o Senhor fez na vida de Ruth e faz essa mulher se sentar em lugar de destaque nas histórias das grandes mulheres da Sagrada Escritura, porque o Senhor faz exatamente assim. O Senhor não age por acaso. Hoje é o dia, meu Deus, de renovar a fé. Hoje é o dia, meu Deus, de renovar a esperança. Eu oro por pessoas que estão vivendo um tempo muito desanimados mesmo, meu Deus, desanimados com o mundo, desanimados, meu Deus, com a família, desanimados com o país, desanimados, meu Deus, com as autoridades, desanimados, meu Deus, com tudo, até consigo mesmo. No nome de Jesus, que essa seja a noite de renovação da fé e da esperança, porque de fato, meu Deus, quando nós olhamos para um mundo que é injusto, nós vamos desanimar, mas nessa noite nós queremos olhar para o Senhor. Queremos olhar somente para Ti, meu Deus, e entender, o Senhor tem uma nova história escrita. Assim como o Senhor pegou o caderno e escreveu uma bela, linda história sobre a vida de Ruth, o Senhor fez essa mulher entrar para uma família real. Ela foi bisavó, meu Deus, do maior rei de Israel. A história dela foi reescrita, foi reeditada. É isso que o Senhor faz. O Senhor reedita a nossa história a partir das sementes que nós semeamos. E quando fazemos isso com amor, quando fazemos isso com zelo, quando fazemos isso com dedicação, pessoas, meu Deus, podem olhar para trás e enxergar, meu Deus, na sua história lá atrás, e ver de onde vieram, de onde saíram. Ah, meu Deus, se pessoas voltarem aqui 2 décadas, vão olhar para onde estavam e vão perceber que o Senhor escreveu de forma poderosa. O Senhor reeditou a história. O Senhor está reeditando a história de muitas pessoas já faz tempo, porque o Senhor é bondoso. O Senhor não age por acaso. A nossa vida, meu Deus, não é obra de sorte. Nós vivemos por propósito, e é assim que andaremos, vivendo uma nova e grande história construída pelas mãos do Senhor. E é isso que vamos declarar, é isso que vamos celebrar, é isso que vamos profetizar. Eu creio exatamente assim, meu Deus, e queremos declarar com toda a fé do nosso coração. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua voz e declare isso. Eu creio. Uma nova história Deus tem pra mim. Lembra do poder criativo da palavra? Declare então. Lembra o que você aprendeu nesses dias? O poder de criar, então declare isso.
Pare de se lamentar. Pare de se lamentar e declare essa nova história, porque Deus já está escrevendo. Eu creio, meu Deus. Uma nova história Deus tem pra mim. E agora, e é urgente, é para esse tempo. Um novo tempo Deus tem. O Senhor está reeditando a história, meu Deus. Tudo aquilo A minha história, foi, em todo o tempo. ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Você pode levantar bem alto as suas mãos e declarar isso? Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, declare com autoridade. Eu creio nisso, meu Deus. Eu declaro com toda a minha fé, de todo o meu coração. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Assim como o Senhor declarou o melhor sobre a vida de Ruth, sobre a vida de Noemi. O Senhor tem o melhor para os seus. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, E o que perdido foi, não se compara com o que não se compara, não se compara, não se compara, não se compara, não se compara. Oh, meu Deus. não se compara com o que Uma nova história, vamos declarar isso. Uma nova história Deus tem pra mim. A partir das novas sementes, um novo tempo Deus tem pra mim. tudo aquilo que perdido foi, eu vou ouvir da tua boca, meu Deus. Declare isso pela última vez. Uma nova história. Eu creio. Uma nova história para o teu futuro. Uma nova história para os teus filhos. Uma nova história para os teus netos. Ah, eu creio, meu Deus. Eu creio exatamente assim. Aplauda bem forte ao Senhor. Bendito é o nome do Deus vivo. Aleluia. E o Senhor está reeditando, tá? O Senhor está reeditando a nossa vida. De todo tempo o Senhor está reeditando. Por quê? Porque em todo tempo Ele está colocando as novas sementes. Você vai sair daqui com novas sementes nessa noite. Amém? Estenda assim as suas mãos para frente no gesto de fé. Estenda assim as suas mãos, você que está em casa também, e diga assim: meu Deus, eu estou preparado para receber as novas sementes que vão escrever o próximo capítulo, o próximo grande e abençoado capítulo da minha vida, porque eu creio que uma nova história o Senhor está depositando na minha vida. Eu creio que uma nova história o Senhor está presenteando a minha vida, no nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Obrigado, meu Deus. Sim, novas sementes, nova história e um novo tempo. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela paz e pela alegria que só a Tua palavra nos traz. Obrigado pela esperança que é renovada no nosso coração. Obrigado, nós não vivemos por obra do acaso. O Senhor escreve, o Senhor reedita, o Senhor estabelece por decreto. E nós queremos viver debaixo e de acordo com a Tua vontade. Obrigado por isso, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra de esperança. Nós
olhamos somente para Ti, Senhor, e assim a nossa esperança é reavivada. Nós te agradecemos por isso. Vamos plantar e só esperar. Vamos plantar e só esperar. Obrigado por isso. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você para estar aqui na próxima quarta-feira, tá bom? Às 19h30. E se você vem, eu quero te pedir que você traga alguém. Vai ser uma noite muito especial, uma noite muito abençoada, e eu tenho certeza que será uma grande noite de festa. Amém? No próximo domingo, irmãos, nós teremos culto só pela manhã, tá? Às 7 e às 10 da manhã. Não teremos culto às 17 horas, ok? Então você que está sempre acostumado para vir no culto às 17, no próximo domingo você vem com a sua família no culto às 7 da manhã ou às 10 da manhã. Levante as mãos para os céus. Obrigado, meu Deus, te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe. Até quarta, até domingo, 7 ou 10 da manhã. Vou em paz. Um novo tempo.